Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo. Hoje nós temos uma missão incrivelmente prática e, para ser bem sincero, um pouco provocativa. Com certeza, é um material bem denso, né? Muito denso. Nós reunimos um conjunto fascinante de materiais, apostilas e guias operacionais focados em gestão, liderança e dinâmicas de equipe. E dividido em 4 partes ou 4 semanas de conteúdo. Exato. Cobre desde a anatomia de reuniões produtivas até o atendimento ao cliente, passando por como conduzir avaliações de desempenho justas e, por fim, como forjar o propósito de uma equipe. É o pacote completo da gestão. Pois é. Certo, vamos desempacotar isso porque a grande revelação logo de cara, o verdadeiro momento de virada desse material, é que a liderança eficaz não tem quase nada a ver com intuição mágica ou carisma nato. Ah, aquele mito do líder que já nasce pronto. Isso. A liderança, segundo essas fontes, é sobre sistemas puramente mensuráveis. Nós estamos falando de medir absolutamente tudo, desde o sorriso de quem atende uma mesa até o rastreamento minucioso de como as pessoas interagem numa simples videochamada. O que é fascinante aqui é que, embora essas fontes cubram uma variedade enorme de cenários corporativos, o fio condutor que amarra todas essas práticas é a pura intencionalidade. Intencionalidade. Essa é a palavra-chave. Sim, o material não está ali apenas para ditar regras frias sobre como gerenciar pessoas. O objetivo central é entender por que essas regras funcionam na mente humana. Quando a gente transforma comportamentos vagos em dados observáveis, a gente tira a liderança do campo do eu acho. E coloca no campo da ciência comportamental. Exatamente. É a transição da adivinhação para o design de sistemas. E sabe, é impressionante como essa ideia de design de sistemas se aplica a coisas que a gente costuma fazer no piloto automático, como as reuniões, Nossa, reuniões são o maior exemplo de piloto automático. né? Tem uma regra de ouro, logo nas primeiras páginas do material, que me fez parar e pensar. A frase é, e eu vou parafrasear aqui, a única coisa que você não pode delegar a outra pessoa é o relacionamento. Parece meio óbvio quando a gente fala em voz alta. Parece, mas na era digital, com tanta automação, a gente terceiriza quase tudo. Só que a construção da confiança exige a presença da liderança. O guia traz umas dicas rápidas, tipo desligar o telefone para dar atenção totalmente indivisa. O que é raríssimo hoje em dia. Muito raro. Ou o hábito de começar a reunião com um elogio genuíno. Mas tem uma dica que eu achei fantástica sobre equipes globais, que é compartilhar o fuso horário ruim. Ah, sim. Se a equipe está espalhada pelo mundo, você não deve fazer com que a mesma pessoa sempre tenha que entrar na chamada de madrugada. Exato. Isso constrói um ressentimento enorme. E essa questão do fuso horário é um exemplo perfeito de como a empatia não é só um sentimento, ela é uma estrutura. Não basta a liderança dizer que se importa, é preciso criar um rodízio que prove isso na prática. Verdade. E as fontes levam essa obsessão por medir interações para o próximo nível com um exercício chamado auditoria de reuniões. A proposta é gravar uma reunião virtual da equipe e depois usar uma planilha para tabular quem fala e o que fala. Espera, isso é muito curioso. Então não é só contar os minutos de cada um no cronômetro. Não, de jeito nenhum. É uma dissecação comportamental. Porque eu vi a planilha no material e as categorias de marcação são super detalhadas. Em vez de só anotar fulano falou, a pessoa que lidera precisa classificar a intervenção. Sim, categorizar cada fala. Por exemplo, fulano fez conversa fiada, ciclano encorajou os outros enquanto ouvia, sabe? Balançando a cabeça e sorrindo. Quem deu feedback positivo. Isso exige um nível de observação absurdo. O nível que a gente raramente tem quando está só tentando vencer a pauta do dia. E a planilha vai ainda mais fundo nas dinâmicas de poder. Ela pede para identificar quem atuou como o advogado do diabo. Que é quem vai contra o consenso, certo? Isso, aquela pessoa crucial que desafia as informações para evitar o pensamento de grupo, o groupthink, onde todo mundo concorda só para a reunião acabar logo. Nossa, o pensamento de grupo destrói a inovação. Destrói. O formulário também rastreia quem tenta igualar o tempo de fala. Tipo alguém que diz, acho que a fulana estava tentando dizer algo. E claro, mapeia quem interrompe. Mas ele faz uma distinção importante aí, não faz?
Faz. O texto diferencia a interrupção natural, que é aquela sobreposição de vozes no entusiasmo de uma ideia, da interrupção de quem ativamente corta a fala do outro para roubar o palco. Se a gente pensar na última reunião em que estivemos, aplicar esse filtro mental muda tudo. Totalmente. Para quem está na posição de liderança e decide fazer essa auditoria de verdade, os resultados podem revelar dinâmicas ocultas. Aquelas que normalmente passam despercebidas para quem nos ouve que gerencia times. Com certeza. Aquela pessoa mais quieta pode ser a que mais encoraja os outros silenciosamente, mantendo o moral alto. Mas ele faz uma distinção importante aí, não faz? Faz. O texto diferencia a interrupção natural, que é aquela sobreposição de vozes no entusiasmo de uma ideia, da interrupção de quem ativamente corta a fala do outro para roubar o palco. Se a gente pensar na última reunião em que estivemos, aplicar esse filtro mental muda tudo. Totalmente. Para quem está na posição de liderança e decide fazer essa auditoria de verdade, os resultados podem revelar dinâmicas ocultas. Aquelas que normalmente passam despercebidas para quem nos ouve que gerencia times. Com certeza. Aquela pessoa mais quieta pode ser a que mais encoraja os outros silenciosamente, mantendo o moral alto. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. Ou, por outro lado, aquele funcionário que parece super participativo, seja, na verdade, só alguém que interrompe e drena a energia do grupo. É exatamente esse o ponto. A auditoria transforma impressões subjetivas em fatos documentados.
E essa mesma lógica implacável de medir o intangível serve de ponte para outro grande tema do nosso material. A decodificação da experiência do cliente. Isso, porque a forma como a equipe se trata internamente vai refletir na forma como eles tratam o público externo. O material ressalta muito isso, que toda a organização tem clientes internos e externos. O serviço de excelência precisa de um norte. Eles até sugerem criar um acrônimo de valores para o serviço. Como o exemplo do ethos que eles citam. Exato, o ethos. Entusiasmo, conhecimento técnico, humor, organização e segurança. É legal, mas o que realmente ancora isso na realidade é o mapeamento dos pontos de contato iniciais, os chamados 5 tangíveis. Os 5 tangíveis, sim. A primeira impressão não é uma coisa só. Não é. O texto argumenta que é uma sequência de 5 contatos que ditam a percepção de valor antes mesmo de um olá. Eles listam o site, as redes sociais, o estacionamento, a porta da frente ou recepção e a primeira ligação. E o nível de detalhe que eles pedem para auditar nessas 5 áreas é altíssimo. Chega a ser absurdo. Eles perguntam qual é o cheiro da recepção. É fresco ou tem cheiro de mofo? O site exige mais de 2 cliques para achar o contato. Como estão pintadas as faixas do estacionamento? É nesse nível. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material propõe um exercício de campo chamado busca por empatia. Esse exercício é fascinante. A instrução é, literalmente, ir a outros negócios, concorrentes ou não, e criar cenários difíceis de propósito. Uma espécie de teste de estresse do serviço ao cliente, para ver como os sistemas das outras empresas reagem sob pressão. Imagina a cena. As sugestões do guia são geniais. Eles sugerem ir a um restaurante e pedir um prato que não está no cardápio de jeito nenhum. Ou entrar numa loja no auge do verão e perguntar onde estão os casacos de neve. A minha favorita é ele trocar o óleo do carro, olhar para a pessoa do atendimento e dizer, olha, estou extremamente atrasado para um médico, tem como acelerar. O objetivo não é ser rude, mas observar a reação do funcionário. Ele adota uma atitude de vamos tentar resolver ou simplesmente aponta para a fila e diz que não pode fazer nada. A ideia é coletar essas interações para usar como treinamento. E se conectarmos isso ao panorama geral? O que esse exercício da troca de óleo testa não é apenas o coração do funcionário. É o sistema da empresa. Exatamente. A flexibilidade do sistema. A empatia pode parecer um traço de personalidade natural, mas nos negócios, o serviço confiável não pode depender do humor do atendente. Depende de sistemas que evitam as falhas. Para medir isso, as fontes introduzem a métrica Hatter, que avalia confiabilidade, garantia, tangíveis, empatia e capacidade de resposta. A organização precisa se autoavaliar rigorosamente para achar gargalos. Faz muito sentido. Não adianta ter a equipe mais empática do mundo se o sistema obriga o cliente a esperar 3 dias por um e-mail por causa de burocracia. Precisamente. Se a nota em capacidade de resposta for baixa, a solução não é dar palestra pedindo para a equipe sorrir mais. É alterar a infraestrutura, aprovar mais autonomia para a linha de frente. Eliminar etapas que causam a demora. Projetar sistemas que evitem que a falha de empatia aconteça. Mas aí a gente entra num paradoxo que o material aborda a seguir. Como a liderança pode exigir que os funcionários operem dentro de um sistema lógico com os clientes se o sistema que avalia esses mesmos funcionários for irracional? O espinhoso mundo das avaliações de desempenho. Pois é. O guia traz um estudo de caso fenomenal de um restaurante fictício chamado Cheslélia. Eles mostram um formulário de avaliação real, do tipo que ainda se usa muito, onde a gerência dá uma nota de 1 a 6 para os garçons. Até aí, tudo bem dar notas. O problema são as categorias. A gerência precisa dar notas para coisas como atitude, iniciativa, vontade e cooperatividade. Esse caso do Cheslélia é o pesadelo de qualquer departamento de recursos humanos. Com certeza. Ilustra o abismo da subjetividade. Quando baseamos o sustento de alguém em traços de personalidade não quantificáveis, a avaliação se torna inútil e perigosa. Porque o que diferencia um nível 2 de atitude de um nível 4? Exato. Se o garçom é introvertido e focado, a atitude dele é ruim comparada a um garçom extrovertido. Isso é aberto ao viés de quem avalia. Destrói a confiança da equipe e abre portas para acusações de discriminação. E a saída que o material oferece é muito elegante.
Eles orientam a abandonar esses rótulos de personalidade e trocar por indicadores comportamentais. Usar as metas SMART para tirar a subjetividade. Metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Isso, então, em vez do gerente tentar adivinhar a iniciativa do garçom, ele avalia comportamentos visíveis. O garçom sorriu ao receber o cliente. Ele traz a conta imediatamente após o cliente pedir. Serve água para as mesas dos colegas quando o salão está cheio. É libertador. Tira o julgamento sobre quem a pessoa é e foca no que ela faz. Ele se apoia em 3 pilares. O primeiro é um processo transparente. A regra é a mesma para todos. Sem exceções. O segundo é a opinião do funcionário. A empresa não é uma democracia pura. A decisão final é da liderança, mas o indivíduo tem o direito de ser ouvido. E de participar da formulação das próprias metas. Sim. E o terceiro pilar é o respeito e o direito a recurso. A possibilidade de pedir uma segunda opinião, se sentir que a avaliação foi injusta, sem retaliação. Ter esses pilares bem fincados é o que permite um feedback construtivo. E as orientações das fontes sobre como entregar esse feedback são cirúrgicas. Tem um exemplo sobre o perigo do feedback comparativo. Ah, o caso do Sanjay. Esse mesmo. Eles dizem que se você falar, olha, você só precisa ser mais como o Sanjay, a pessoa simplesmente não vai ouvir mais nada do que vier depois. E não vai ouvir porque soa como um ataque à identidade dela. A regra de ouro é atacar o problema, nunca a pessoa. Outra instrução clara é banir o uso de absolutos. Palavras como sempre ou nunca. Dizer você nunca entrega o relatório no prazo convida o funcionário a vasculhar a memória em busca daquela única vez que entregou no prazo. Só para provar que a liderança está errada. Mas talvez o conceito mais poderoso aqui seja a inversão do tempo no feedback. O feed-forward. O feed-forward é brilhante. A premissa é simples. O passado já aconteceu. Discutir os erros passados é só o trampolim para focar no comportamento futuro. É orientar sobre o que fazer da próxima vez. Exatamente. Só que a gente sabe que nem todo feedback dá resultado. O alinhamento às vezes não acontece. E o material não foge da parte mais sombria da gestão, a demissão. É impressionante como o tom do texto muda nessa parte. Muda porque a demissão é o evento de maior impacto psicológico. Não só para quem sai, mas para a equipe que fica, que observa como a empresa trata as pessoas na crise. As instruções garantem a máxima dignidade através da clareza absoluta. A primeira regra é zero conversa fiada, não é? Zero. O encontro deve durar no máximo 10 a 15 minutos. Presencial e privado. Nada de perguntar como foi o final de semana, ou de tentar suavizar a culpa contando histórias de quando você mesmo foi demitido no passado. Isso só piora as coisas. O roteiro que eles oferecem é direto. Algo como sabe, tenho me preocupado com seu desempenho. Tivemos reuniões sobre isso. Como não vi a melhora necessária, tomei a decisão final de encerrar nosso vínculo. E aí você para de falar. Porque a clareza direta é a maior forma de dignidade nesse momento. Frases vagas como "eu sei que isso é difícil" dão falsas esperanças. O papel da liderança ali não é ser terapeuta, é ser profissional. Explicar os próximos passos burocráticos, recolher pertences. Executar esse processo difícil com rigor e respeito preserva a integridade de todos. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta essas engrenagens? Falamos de auditar reuniões, sistemas de empatia, focar em comportamentos e até de demitir com dignidade. A última parte do nosso material pega tudo isso e aplica a formação de equipe. Usando a grade de Blake Moulton. Exato. Essa grade mede a preocupação com as pessoas versus a preocupação com os resultados. É uma matriz poderosa? Pouca preocupação com pessoas e resultados gera uma gestão empobrecida. Só foco em resultados cria um ambiente tóxico. Só nas pessoas vira um clube de campo. O desafio é aumentar ambos simultaneamente para evitar a mediocridade do meio termo. E para saber como aplicar isso, o guia introduz a tabela de interdependência da equipe. Achei essa tabela vital para evitar o microgerenciamento. Ela força a reflexão. A equipe precisa de coordenação constante ou apenas compartilha o mesmo espaço? Se o trabalho de um não bloqueia o do outro, a coordenação constante não é tão necessária. Mas se há alta interdependência, o alinhamento precisa ser gigantesco. E para ilustrar isso, as fontes sugerem uma revisão pós-ação assistindo ao filme Duelo de Titãs, Remember the Titans. O clássico do futebol americano dos anos 70
É um laboratório perfeito de dinâmicas de grupo, passando por aquele processo forçado de integração racial. O material pede para observar a equipe através do ciclo de formação, tempestade e normatização. Os conceitos de forming, storming e norming. A fase de tempestade no filme é intensa. O choque de culturas é brutal. E o incrível na análise é que o treinador não tenta suprimir o conflito artificialmente. Ele força a convivência. Isso levanta uma questão importante que é o cerne das equipes de alta performance. O que vem primeiro? Estabelecer normas de cima para baixo ou o conflito que permite que as normas surjam? Boa pergunta. No caso do filme, a confiança e a motivação não são construídas apesar da tempestade, mas através dela. O atrito bem gerenciado força o grupo a criar as próprias regras de sucesso. Não se foge do conflito. Constrói-se um sistema para que ele seja produtivo, seja numa planilha de auditoria de reunião ou focando no comportamento observável numa avaliação de desempenho. A mensagem unificada dessas fontes é que a excelência nas relações profissionais não é acidental. Ela é projetada, medida e praticada diariamente. Que jornada fascinante nós tivemos hoje, de auditar quem interrompe numa reunião, pedir itens fora do menu para testar empatia, até demitir com dignidade e analisar times de futebol americano. É muita coisa para processar. É verdade. O que me deixa com um pensamento final provocativo para quem está escutando refletir por conta própria. Nós passamos esse tempo analisando como o ambiente profissional melhora quando usamos métricas claras e metas SMART, quando o feedback foca no comportamento e não na personalidade. Sim. Se aplicássemos essas mesmas métricas implacáveis de clareza às nossas relações pessoais e familiares, será que veríamos um ciclo de tempestade e normatização que nos levaria a uma performance humana muito mais conectada e verdadeira? Nossa, essa é daquelas ideias que ficam ecoando na cabeça e que mudam a forma como a gente enxerga as interações diárias. Agradeço imensamente a companhia de quem esteve escutando com a gente. Foi uma discussão reveladora e que tira a gente da zona de conforto. Um abraço caloroso e nos encontramos na próxima exploração.